a pergunta que ninguém faz. Você chama de ansiedade, mas será que é mesmo? Você já parou para pensar que talvez aquilo que te deixa sem ar, o peso no peito, a tensão no maxilar, o enjoo que aparece do nada, a falta de paciência ou o cansaço extremo, não sejam apenas ansiedade, como você ouviu por aí? Talvez você esteja tentando tratar um nome, ansiedade, sem nunca ter entendido o que existe por trás dele. Talvez você esteja lutando contra algo que tem mais de uma face, mais de um jeito de se esconder. Porque ansiedade não é só medo, não é só coração acelerado ou ataque de pânico. Às vezes, ansiedade é fuga disfarçada de produtividade. Às vezes, é o sono que você perde e não entende o motivo. Às vezes, é até aquele silêncio no meio de uma conversa, quando sua mente simplesmente desconecta. O problema é que quanto mais genérica a explicação, mais solitária se torna a dor. Você ouve o diagnóstico, mas não se vê nele. Toma o remédio, mas não se sente melhor. E aqui está o ponto. Você pode estar tentando curar um rótulo e não a raiz. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 5 tipos mais comuns de ansiedade e os sintomas que quase ninguém reconhece. Inclusive, um deles, o mais silencioso de todos, pode estar sabotando suas relações e sua saúde sem que você perceba. Mas antes de te mostrar esses tipos, você precisa entender uma coisa. Nem toda ansiedade vem do presente. Às vezes, o que você sente hoje é o eco de algo que seu corpo nunca esqueceu. Esse é o começo de uma jornada de reconhecimento. Não para te encaixar em mais um diagnóstico, mas para finalmente te ajudar a dar nome ao que você sente e deixar de se culpar por não estar bem. No final do vídeo, você vai conseguir identificar qual dos tipos de ansiedade te acompanha e o que pode ser feito a partir disso. Mas para isso, você precisa entender. A ansiedade tem mais rostos do que você imagina, e o primeiro passo para curar é aprender a enxergá-los. Vamos juntos. Os rostos invisíveis da ansiedade. Ansiedade nem sempre chega gritando. Na verdade, os casos mais difíceis de lidar são aqueles em que ela aprende a se esconder bem. Ela não aparece como crise, ela se disfarça de rotina. Se infiltra nas decisões automáticas, nas mensagens não respondidas, nos convites recusados, nas piadas forçadas, nas horas que você passa fingindo estar bem. Você não vê a ansiedade chegando, mas percebe quando ela já te paralisou. Naquele sábado em que você preferia não sair, mas saiu para não se explicar. Naquele domingo à noite em que o peito aperta sem razão. Ou no simples fato de que, mesmo de férias, você ainda sente culpa por descansar. Por isso, hoje, milhares de pessoas vivem em estado de ansiedade crônica, sem saber, e continuam chamando de pressão, correria, fase ruim, cansaço acumulado. Mas se fosse só cansaço, o sono resolveria. Se fosse só estresse, o fim de semana traria alívio. Se fosse só correria, o problema acabaria quando o trabalho termina. Mas não acaba. Porque o que te cansa não é o que você faz, é o quanto você está tentando aguentar calado. Veja se você se reconhece em algum desses sintomas invisíveis. Você tem dificuldade de relaxar. Mesmo quando tudo está em paz, algo em você permanece em alerta. Você acorda com dores musculares e nem praticou nenhum esforço físico. Sua mente pula de uma preocupação para outra sem descanso. Você se culpa por se sentir mal, como se fosse fraco por não dar conta. Você sente que precisa estar sempre no controle, porque no fundo tem medo do que pode acontecer se soltar. Esses sintomas não são frescura, eles são respostas do seu corpo a algo que ele entendeu como ameaça contínua. Como diz Gabor Mate, a ansiedade não é inimiga, é uma resposta natural de um organismo que não se sentiu seguro. Seu sistema nervoso aprendeu a sobreviver, e quando isso acontece, a ansiedade não aparece só como medo, ela vira hábito. Hábito de travar, de fugir, de agradar, de se silenciar. E cada corpo carrega isso de forma diferente. Alguns com dores, outros com gastrite, outros ainda com hiperatividade disfarçada de energia. A ansiedade muitas vezes não faz barulho, ela desgasta no silêncio. É por isso que tanta gente vive ansiosa sem saber, porque espera por sinais escancarados, quando na verdade a ansiedade se esconde no invisível. E agora que você entende isso, está pronto para dar o próximo passo.
No bloco seguinte, vou te mostrar os 5 tipos mais comuns de ansiedade e os sintomas reais que cada um manifesta. Inclusive, o 4º tipo é um dos mais comuns entre pessoas que funcionam bem por fora, mas estão desmoronando por dentro. Os 5 tipos mais comuns de ansiedade e como reconhecer cada um. Você já percebeu que nem todo mundo ansioso parece ansioso? Alguns roem as unhas, outros riem alto demais. Alguns travam, outros falam demais. Ansiedade não é uma caixa, é um espectro, uma série de respostas biológicas e emocionais que o corpo dá diante do que percebe, ou lembra, como ameaça. Segundo o DSM-5, existem diversos transtornos ansiosos reconhecidos, mas aqui vamos focar nos 5 tipos mais comuns e como eles aparecem no dia a dia. 1. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. A mente que nunca desliga. Imagine viver com a sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo quando tudo está aparentemente bem. É como se a mente fosse um navegador preso no modo alerta vermelho. Você acorda e, antes mesmo de sair da cama, já está pensando em tudo que pode dar errado. E se chover? E se alguém ficar doente? E se eu esquecer de algo? E se eu falhar? Essa é a realidade de quem vive com o transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Sintomas comuns incluem preocupações excessivas com situações comuns do dia a dia, tensão muscular crônica, muito comum em ombros, pescoço e mandíbula, dificuldade de concentração, como se a mente nunca conseguisse fixar em uma tarefa, irritabilidade, cansaço mental, insônia. Sensação de estar sempre atrasado emocionalmente, mesmo quando está adiantado fisicamente. Um exemplo típico. A mãe que prepara o lanche dos filhos com perfeição, mas enquanto arruma a mochila, já imagina um acidente a caminho da escola. O funcionário exemplar, que entrega os relatórios antes do prazo, mas sente um nó na garganta só de imaginar a reação do chefe. Gabor Mate explica que esse padrão não surge do nada. É resultado de um corpo que aprendeu desde a infância que o mundo não é previsível e, portanto, nunca é seguro baixar a guarda. Muitas pessoas com TAG cresceram em lares emocionalmente instáveis, pais imprevisíveis, ambiente onde expressar emoção era mal visto, pressão para sempre fazer tudo certo para evitar punição ou rejeição. A ansiedade generalizada é o corpo tentando antecipar a dor de amanhã com a angústia de hoje. Gabor Mate. O cérebro dessas pessoas desenvolve um padrão de funcionamento baseado na hipervigilância. Isso significa que o sistema nervoso está constantemente buscando sinais de perigo onde não há ameaça. Esse estado de alerta constante gera uma descarga crônica de adrenalina e cortisol, hormônios do estresse, que afetam diretamente o sono, o sistema digestivo e a imunidade. O ciclo é vicioso. Quanto mais você se preocupa, mais sintomas físicos aparecem. Quanto mais sintomas físicos aparecem, mais você acredita que algo está errado. E quanto mais acredita nisso, mais preocupado você fica. Loop interno que se forma. Eu não consigo parar de pensar. Isso deve significar que algo vai acontecer. Então preciso me preparar. Mas nunca estou preparado o suficiente. O resultado? A pessoa nunca relaxa. Mesmo nas férias, mesmo no feriado, mesmo no momento de lazer. O cérebro aprendeu que descansar é perigoso, porque tudo pode dar errado de repente. E essa mentalidade, com o tempo, suga a vitalidade, rouba o prazer e aprisiona na rigidez. Reflexão prática para quem vive isso. Se você sente que está sempre esperando o pior, pergunte-se com gentileza: de onde eu aprendi que o mundo sempre vai desabar se eu não tiver no controle? Reconhecer essa pergunta já é um passo imenso para começar a interromper esse padrão. 2. Ansiedade social. Quando estar entre pessoas parece um campo de batalha. Imagine entrar numa sala cheia de gente e, imediatamente, sentir que todos estão olhando para você. Mas não com curiosidade, com julgamento. Cada palavra que sai da sua boca parece errada.
Cada gesto parece exagerado. Você sorri, mas por dentro só quer desaparecer. Esse é o cenário interno de quem vive com ansiedade social. E não é apenas timidez. É um medo real, profundo e muitas vezes incapacitante de se expor, ser notado ou ser julgado. Sintomas frequentes incluem medo excessivo de situações em que você possa ser observado, enjoo, sudorese, tremores, rubor facial ao falar em público, vontade de fugir de encontros sociais, entrevistas, reuniões, chamadas de vídeo, sensação constante de inadequação, como se você nunca pertencesse, pensamentos intrusivos. O que vão pensar de mim? Será que eu falei demais? Será que eu fui ridículo? Exemplo real. Você vai numa reunião de trabalho e, mesmo tendo domínio do assunto, trava na hora de falar. Seu rosto esquenta, o coração dispara. E você diz o mínimo possível, mesmo sabendo que tinha algo importante para contribuir. Depois, em casa, você repassa cada segundo daquela cena, se autocriticando por coisas que ninguém sequer notou. Essa ansiedade não é sobre os outros, é sobre como você aprendeu a se ver diante dos outros. A psicóloga Christine Neff, referência mundial em autocompaixão, diz que a ansiedade social nasce de uma vergonha internalizada. É como se, em algum momento da sua vida, você tivesse aprendido que ser você mesmo é arriscado demais. Gabor Mate aprofunda isso. A criança que cresce sentindo que precisa se encaixar o tempo todo desenvolve um sistema nervoso que reage com medo sempre que ela se sente exposta. É comum que pessoas com ansiedade social tenham passado por críticas constantes na infância, bullying na escola ou rejeição de pares, pais exigentes ou emocionalmente indisponíveis, situações onde foram humilhadas ou ridicularizadas por se expressarem. O resultado é um trauma emocional onde expressar-se igual risco. O corpo registra isso, e cada vez que você está prestes a se abrir, ele acende os alarmes. Neurobiologicamente, o que acontece é que o cérebro ativa a amígdala, centro responsável por identificar ameaças. Só que em vez de ameaças reais, como um acidente, o cérebro da pessoa com ansiedade social detecta ameaças em contextos neutros, como dar bom dia ou se apresentar numa roda. Esse disparo contínuo inunda o corpo com adrenalina e cortisol, preparando-o para lutar ou fugir, mesmo sem haver perigo real. E é por isso que, depois de um simples encontro, você se sente exausto como se tivesse corrido uma maratona. Loop interno comum. Preciso parecer natural. Estão me observando. Vão perceber que estou nervoso. Vou estragar tudo. Melhor não me expor da próxima vez. Isso não só restringe sua vida social, mas te impede de avançar em áreas importantes: carreira, amizades, amor, propósito. Pequena reflexão prática. Se toda vez que você tenta se mostrar, o medo te silencia, pergunte-se com compaixão: qual foi a primeira vez em que ser quem eu era me causou dor? Ali pode estar a raiz do padrão que seu corpo está tentando evitar até hoje. Pequena verdade libertadora. Você não precisa se tornar confiante de uma hora para outra. Você só precisa se tratar com gentileza, onde antes havia julgamento. É nessa segurança emocional que a ansiedade social começa a se dissolver. 3. Transtorno de pânico. Quando o corpo grita o que a mente não sabe explicar. Imagine estar caminhando ou simplesmente sentado em casa e, de repente, seu coração acelera, seu peito aperta, fica difícil respirar. Você sente tontura, calor, frio, um medo avassalador e a sensação clara de que vai morrer. Mas não há nenhum perigo ao redor, nenhum motivo aparente, nenhuma lógica. Isso é um ataque de pânico. E viver com o transtorno de pânico é como caminhar sobre cacos invisíveis. Você nunca sabe quando ou onde será o próximo colapso. Pequena dica sobre tom. Mantenha um tom gentil para desmitificar o assunto. Pequena dica sobre texto. Sintomas típicos de um ataque de pânico: taquicardia, sensação de desmaio, sudorese, náusea, tremores, visão turva, formigamento, medo súbito e extremo de perder o controle, enlouquecer ou morrer,
sensação de estar desconectado do corpo ou da realidade, despersonalização e desrealização. Pavor do retorno da crise, mesmo dias depois dela ter passado. Pequena dica sobre tom. Exemplo real. Você está no mercado, no banco ou no transporte público. Tudo parece normal, até que seu corpo entra em colapso sem explicação. Você sente que vai desmaiar ali mesmo, pede ajuda, vai ao hospital, mas os exames dizem que está tudo normal. O problema é que nada disso é só psicológico. Seu corpo está literalmente ativando o alarme máximo de emergência, como se estivesse diante de uma ameaça real e iminente. E reage como se estivesse diante de um ataque real. Libera adrenalina, restringe o campo visual, acelera os batimentos, altera a digestão e muda o fluxo de sangue. Tudo isso pode durar de 5 a 30 minutos, mas a sensação de vulnerabilidade pode durar dias. E muitas pessoas desenvolvem um segundo medo. Pequena dica sobre tom. O medo da próxima crise. Loop interno. Tive um ataque. Isso pode acontecer de novo. Preciso evitar sair. Me isolo. Me sinto ainda mais vulnerável. Novo ataque de pânico. Com o tempo, a pessoa passa a evitar lugares, pessoas, compromissos e até hábitos básicos, como dirigir, viajar ou sair sozinho. Mas o mais cruel do transtorno de pânico é que, ao contrário do que muitos pensam, ele não surge do nada. Segundo Bessel van der Kolk, autor de O Corpo Guarda as Marcas, o ataque de pânico é uma espécie de flashback corporal, não da memória consciente, mas da memória emocional. O corpo revive a sensação de perigo, mesmo que a mente não saiba de onde ela vem. E essa desconexão entre mente e corpo aumenta o sofrimento. A pessoa começa a duvidar de si, a se sentir frágil, envergonhada, anormal. Pequena reflexão prática. Se o seu corpo está gritando e ninguém consegue ouvir, pergunte-se com compaixão: o que dentro de mim está tão sufocado que só consegue sair em forma de desespero? O pânico não é fraqueza. É a força acumulada do que você suportou por muito tempo, sem espaço para processar. Pequena frase libertadora. A cura começa não em controlar a crise, mas em acolher o que a precede. Reconhecer seus gatilhos, validar suas emoções e, se possível, buscar ajuda especializada para acessar o trauma que seu corpo ainda carrega. A alma, quando silenciada por muito tempo, encontra no corpo o último lugar onde pode ser ouvida. Cura de si. 4. Ansiedade de alto funcionamento. A dor disfarçada de desempenho. Você acorda cedo. Faz tudo o que precisa. Talvez até faça mais do que deveria. Entrega projetos, cuida da casa, ajuda os outros, responde mensagens, organiza a agenda, sorri nas fotos. Aparentemente, sua vida está em ordem. Mas por dentro, há um vazio silencioso, um cansaço que não passa, uma angústia que você não consegue nomear. Esse é o paradoxo da ansiedade de alto funcionamento. Você parece bem, mas está se despedaçando em silêncio. Pense sintomas comuns. Produtividade compulsiva, como se parar fosse perigoso. Perfeccionismo, procrastinação por medo de falhar. Incapacidade de descansar sem sentir culpa. Sensação de estar sempre atrasado emocionalmente. Constante crítica interna, mesmo após conquistas. Dificuldade em pedir ajuda ou admitir vulnerabilidade. Ponto real. Você entrega um trabalho impecável e já pensa que poderia ter feito melhor. Conclui uma tarefa importante e, em vez de comemorar, sente ansiedade pelo que ainda está por vir. Ao descansar, sua mente te acusa. Enquanto você descansa, tem gente fazendo mais que você. E aqui está o ponto central. A ansiedade de alto funcionamento é uma forma sofisticada de sobrevivência. Você aprendeu a performar para se proteger. Aprendeu que valer algo está diretamente ligado ao que entrega, produz ou conquista. Gabor Maté chama esse padrão de trauma adaptado. Pessoas com ansiedade de alto funcionamento não parecem doentes, mas o que as move é o medo inconsciente de não serem suficientes. São adultos admirados por todos, mas emocionalmente exaustos e muitas vezes desconhecidos de si mesmos. Essa ansiedade nasce frequentemente em lares onde o amor era condicionado ao bom comportamento ou desempenho. As emoções eram vistas como fraqueza.
A criança precisava dar conta emocionalmente dos pais. A vulnerabilidade foi interpretada como um risco ou vergonha. Nesse ambiente, a criança aprende que precisa ser útil, eficaz e forte para ser amada ou ao menos aceita, e leva essa crença para a vida adulta. B. O sistema nervoso dessa pessoa se programa para funcionar em alerta crônico, mas com aparência de controle. Ao invés de se manifestar com colapsos, a ansiedade se esconde por trás da performance. Loop interno. Preciso dar conta. Se eu parar, falho. Se eu falho, não sou suficiente. Então, continuo fazendo mais. E me afasto de mim mesmo. Esse ciclo esgota. Você cumpre tudo, mas sente que está sempre devendo. Os outros te elogiam, mas você não se reconhece nas conquistas. Você ajuda a todos, mas não consegue pedir ajuda. Você cuida de todos, mas não sabe como cuidar de si. Pense reflexão. Se você só se sente seguro quando está ocupado, pergunte-se: o que eu temo encontrar quando estou em silêncio comigo mesmo? Porque, muitas vezes, o que você chama de produtividade é apenas uma forma de fugir da dor que ainda não teve coragem de olhar. P. A cura, nesse caso, não é parar de produzir. É parar de usar a produtividade como justificativa da sua existência. É reaprender que seu valor não depende do que você faz, mas de quem você é. Você não precisa quebrar para desacelerar. Mas, se continuar ignorando o que sente, o corpo vai fazer isso por você. Cura de si. 5. Ansiedade situacional e existencial. Quando o medo revela necessidade de mudança. Há momentos em que a vida parece suspensa. Você está diante de uma decisão importante ou no meio de uma ruptura, e de repente tudo trava. Nada parece mais seguro, nem o que você tem, nem o que você deseja. Você sente uma inquietação difusa, uma angústia no peito, um medo de seguir em frente, mas também de ficar onde está. É como se o chão tremesse, mesmo quando tudo fora de você parece calmo. Essa é a ansiedade situacional e existencial. Ela não nasce de um transtorno clínico, mas de um momento em que a sua alma exige mudança e sua mente ainda não sabe como lidar. Pense sintomas comuns. Sensação de estar perdido ou desconectado de si. Medo paralisante diante de decisões grandes, relacionamento, carreira, identidade. Pensamentos sobre propósito, morte, sentido da vida. Dificuldade de planejar o futuro ou se comprometer com algo. Sentimento de que algo importante está faltando, mesmo quando tudo parece bem. Ponto real. Você está num relacionamento estável, mas sente que algo não encaixa mais. Ou trabalha numa área reconhecida, mas acorda todos os dias com vontade de sumir. Ou, após um luto, tudo o que antes fazia sentido perde a cor. Você tenta nomear o que sente, mas não consegue. Tenta justificar com lógica, mas falha. Tenta seguir em frente, mas algo dentro pede pausa, reflexão, ruptura. B. Carl Jung dizia: a ansiedade é o aviso silencioso de que uma parte de você deseja nascer. Gabor completa: o desconforto existencial não é um problema. É um sinal de que sua alma não está mais suportando viver desconectada do seu verdadeiro eu. Essa ansiedade é a mais difícil de identificar, porque ela não tem um motivo claro. Ela se infiltra em momentos de transição, crescimento ou perda. Não é sinal de fraqueza, é o chamado interno para a mudança. Muitos entram em crise existencial aos 30, 40, 50 anos. Não por imaturidade, mas porque viveram tanto tempo no automático que quando o corpo pede sentido, a mente não tem respostas prontas. B. Do ponto de vista neurológico, a ansiedade existencial ativa as mesmas áreas do medo, mas com uma diferença. Não há um inimigo externo definido. O medo não é de algo que pode acontecer, é de algo que já está acontecendo por dentro. Loop interno. Não estou feliz, mas tenho tudo para estar. Então, o problema sou eu. Então me calo. E a angústia cresce, até explodir em ansiedade. Esse tipo de ansiedade, muitas vezes, antecipa um despertar. É o que acontece antes de grandes transformações. A coragem de sair de um relacionamento tóxico.
A ousadia de mudar de cidade, profissão, crença. O reencontro com uma parte sua que você silenciou por medo. Pense reflexão. Se você sente que sua alma está inquieta, pergunte-se: o que dentro de mim eu venho ignorando há tempo demais? P. Essa ansiedade não quer te paralisar. Ela quer te libertar. Ela quer te empurrar para uma vida com mais verdade, mais sentido, mais presença. Você não está em crise. Você está sendo convidado a se tornar quem realmente é. Cura de si. Esses são os 5 tipos mais comuns de ansiedade. E como você deve ter percebido, muitos dos sintomas que você vive podem estar ligados a mais de um tipo. Isso não significa que há algo de errado com você. Significa que seu corpo está tentando sobreviver com as ferramentas que tem. E agora que você começa a reconhecer esses rostos da ansiedade, já deu o primeiro passo para a cura. No próximo bloco, a gente vai aprofundar isso. Será que o que você sente hoje é mesmo sobre o presente ou é um trauma que seu corpo nunca esqueceu? O que chamamos de ansiedade pode, na verdade, ser o eco de uma infância emocionalmente insegura. E esse eco, se não for escutado, vira sintoma. 4. Ansiedade ou trauma. O corpo lembra o que a mente esqueceu. Você já se perguntou por que seu corpo reage com tanto medo, mesmo quando tudo à sua volta parece normal? Você está no trânsito, numa fila, num almoço de família. E, de repente, sente como se algo terrível estivesse para acontecer. Mas não está. Seu peito aperta, a respiração encurta, os músculos enrijecem. Seu pensamento se fragmenta. E você só consegue pensar em uma coisa: preciso sair daqui. Mas sair de onde exatamente? Esse é o ponto. A ansiedade nem sempre é resposta ao agora. Muitas vezes é a memória de algo que o seu corpo ainda não esqueceu, mesmo que sua mente já tenha enterrado. Boir Gabor Maté define de forma direta: a ansiedade é o grito abafado da criança que não foi ouvida. Não é exagero, é eco. O que hoje chamamos de sintoma, o corpo ainda interpreta como estratégia de sobrevivência. Infância como ponto de origem. Muitas pessoas procuram a causa da ansiedade em eventos recentes: o estresse do trabalho, o término de um relacionamento, o desemprego. Mas a raiz quase sempre é mais antiga, silenciosa, invisível. É a forma como você aprendeu a se sentir seguro ou inseguro no mundo. É a resposta do seu sistema nervoso a padrões de dor emocional que começaram cedo demais. Se você precisou ser forte antes da hora, se precisou esconder o choro para não causar problemas, se só era notado quando fazia tudo certo, se foi ignorado, invalidado, exposto ou forçado a crescer, então talvez sua ansiedade não seja disfunção, talvez ela seja memória emocional. Piquem importantes de traumas normais que geram ansiedade crônica. Lares com gritos, brigas ou silêncio emocional. Adultos hipervigilantes. Pais que não permitiam erros ou falhas, adultos perfeccionistas. Críticas constantes, adultos que se anulam para agradar. Falta de escuta e validação, adultos que não confiam nas próprias emoções. Bessel van der Kolk, autor de O Corpo Guarda as Marcas, explica: traumas não processados permanecem ativos no sistema nervoso. Mesmo sem lembrança consciente, o corpo reage como se estivesse de novo em perigo. Tran. Ansiedade como adaptação, não como defeito. Aqui está uma das verdades mais libertadoras. A ansiedade é uma resposta aprendida, não uma sentença genética. Ela é o resultado de um sistema nervoso treinado ao longo dos anos a prever ameaças, porque um dia foi necessário prever para sobreviver. Bessel van der Kolk, criador da Somatic Experiencing, descreve isso assim: o trauma não está no evento, mas no corpo. Ele vive como energia congelada, aguardando resolução. Imagine que sua ansiedade atual seja como um alarme que continua tocando porque nunca foi desligado. Seu corpo não entendeu que o perigo passou. E como ele faria isso se você nunca teve permissão, sentir, expressar, entender o que viveu? Pense, seu coração acelera quando recebe uma crítica? Você se cala diante de um conflito, mesmo sabendo que deveria se posicionar?
Você tem medo de relaxar como se baixar a guarda fosse dar margem para algo ruim acontecer? Tudo isso são traços de adaptação traumática. E não, você não é fraco, você é condicionado. Você aprendeu a estar em alerta. E agora seu corpo está exausto de sobreviver. Chama ansiedade que vem da alma, a desconexão existencial. Nem toda ansiedade vem de um trauma direto. Muitas vezes, ela surge quando você se desconecta de quem realmente é. Você já se sentiu como um impostor na própria vida? Já teve a sensação de estar vivendo num roteiro que não escreveu? Já se perguntou, é só isso mesmo? Isso aqui é minha vida? E junto com isso veio uma angústia, uma inquietação que você não sabe explicar. Isso é ansiedade existencial. A dor de ter se perdido de si mesmo. Bessel dizia, ansiedade é a tensão entre o eu que você é e o eu que você deveria ser. É um alerta da alma, você está longe da sua verdade. E o corpo sente, o corpo sabe, porque o corpo guarda tudo aquilo que a mente tenta esquecer. Sua ansiedade não é loucura, é memória, é adaptação, é sinal. Ela carrega em si um pedido de escuta, não uma sentença de fracasso. E a partir do momento em que você deixa de lutar contra ela e começa a escutar o que ela tem a dizer, o ciclo começa a se transformar. Passos para recomeçar, sem mágica, mas com consciência, gentileza e passos possíveis para aliviar a dor que você não precisa mais carregar sozinho. O que você sente tem história. E tudo o que tem história pode ser ressignificado. 5. O começo da cura. O que fazer com o que você descobriu? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez ao longo deste vídeo, você tenha reconhecido em si traços de mais de um tipo de ansiedade. Talvez tenha percebido que carrega mais dor do que gostaria de admitir. Ou talvez tenha finalmente entendido por que certos comportamentos, reações e sensações te acompanham há tanto tempo, mesmo sem uma causa aparente. Você pode ter se visto naquele que está sempre no controle, mas vive à beira do colapso. Ou naquele que foge de conversas, olhares, compromissos, mesmo desejando intimidade e conexão. Talvez você tenha se identificado com todos eles. Mas agora surge a pergunta mais importante, aquela que abre espaço para uma nova história. E o que eu faço com tudo isso? 1. Nomear é acolher. Segundo Gabor Mate, o primeiro passo da cura emocional não é mudar nada. É reconhecer com honestidade o que está vivo dentro de você. Enquanto não damos nome ao que sentimos, continuamos prisioneiros de sintomas que parecem inexplicáveis. Você pode anotar isso. Se eu consigo dar nome ao que sinto, eu consigo acolher e transformar. Dar nome à ansiedade é como acender a luz num quarto escuro. Ela ainda está lá, mas agora você enxerga. E onde há consciência, pode haver escolha. Então, antes de qualquer técnica, medicação ou decisão drástica, diga para si mesmo: isso é ansiedade, mas isso não é quem eu sou. Ansiedade é um alarme, não a sua identidade. 2. Observe seu corpo como um aliado, não como um inimigo. Muita gente encara o corpo como um traidor. O que há de errado comigo? Por que ele faz isso comigo? Mas a verdade é outra. Seu corpo está lutando por você, mesmo quando você não entende como. Toda taquicardia, tensão muscular, enjoo ou insônia é uma mensagem não ouvida. Uma tentativa desesperada do seu sistema de te alertar que algo dentro de você precisa de atenção. Peque exercícios simples de reconexão. Sente-se num lugar tranquilo. Feche os olhos por 2 minutos. Respire profundamente algumas vezes. Pergunte internamente: corpo, o que você precisa agora? Apenas escute, sem julgar, sem racionalizar. Pode vir uma palavra, uma imagem, uma emoção. Ou apenas silêncio, e tudo bem. Esse pequeno gesto é um ato de respeito, de amor não romantizado, mas real. Peter Levine diz: o corpo é o teatro do trauma, e também é o espaço da cura. 3. Pratique o diário emocional. 5 minutos por dia. Não subestime o poder de escrever.
A escrita emocional não serve só para desabafar. Ela organiza internamente o que parecia um caos. Ela transforma o invisível em visível. Peque, escreva, todos os dias por 5 minutos respondendo: o que eu senti hoje sem entender o motivo? O que meu corpo mostrou que minha mente tentou esconder? O que eu precisava ouvir, mas não ouvi? Com o tempo, você começará a perceber padrões. Certas situações, pessoas, lugares ou horários que sempre despertam sua ansiedade. Identificá-los é dar um passo em direção ao controle, não de forma rígida, mas consciente. Aquilo que é sentido pode ser curado. Aquilo que é ignorado se transforma em sintoma. Cura de si. 4. Cuide da sua linguagem interna. Como você se trata nos dias difíceis? Preste atenção. Muita ansiedade é alimentada por frases que você repete para si mesmo. Todos os dias, frases como: eu sou fraco, eu sou problemático, ninguém vai me entender, nunca vou melhorar. Seu corpo escuta essas frases como ordens e responde com ainda mais tensão, medo e retração. Comece a mudar o tom interno, não com otimismo forçado, mas com verdade e gentileza. Diga: hoje está difícil, mas eu estou me ouvindo. Isso é só um momento, não é quem eu sou. Estou sentindo isso e, mesmo assim, continuo aqui. Essas pequenas frases quebram o ciclo da violência emocional que você repete contra si mesmo e abrem espaço para a presença. 5. Busque conexão, não apenas conselhos. Ansiedade adora o silêncio emocional. Adora ambientes onde você precisa fingir. Ela se fortalece quando você tenta resolver tudo sozinho. Por isso, busque conexões seguras. Gente que te escute sem pressa de resolver. Gente que te valide, mesmo sem entender completamente. Gente com quem você possa dizer: hoje não estou bem, e ser acolhido, não julgado. Busque a Mikolena Senesgus diz: a cura não acontece no isolamento, a cura acontece na conexão. Não precisa ser uma grande rede. Às vezes, uma única presença confiável já começa a mudar a química do seu corpo. Uma nova forma de viver consigo. Você não precisa resolver tudo hoje. Mas hoje, você pode fazer algo que a maioria nunca faz: parar de lutar contra o sintoma e começar a escutar o que ele quer te mostrar. Ansiedade não é só um problema a ser eliminado. É um chamado, um código, um pedido de reconexão com você mesmo. E quando você aprende a dar nome à dor, ela para de gritar. Sua ansiedade é real, mas ela não é tudo o que você é. Você é presença, é história, é potencial de cura. Cura de si. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: eu reconheço minha ansiedade, mas não sou ela. Essa frase é mais do que um comentário, é um compromisso com a sua verdade. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Esse tipo de conversa talvez ninguém tenha tido com você quando mais precisava. Mas hoje você pode oferecer isso, com coragem, compaixão e presença. Se esse conteúdo te abraçou, considere se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que você sabe que carrega muito por dentro, mas não sabe por onde começar a aliviar. Talvez você seja o alívio que essa pessoa estava esperando. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, cura não é velocidade, é direção, e você já começou.